O tema da aula de hoje vai ser sobre questões de pesquisa. As questões de pesquisa, elas são um dos pontos mais importantes de toda pesquisa. Na verdade, eu sempre gosto de dizer o seguinte: se a sua pesquisa ela tem uma alma, ela tem assim, vamos dizer, uma essência, essa essência é as questões de pesquisa. A pesquisa existe para responder um conjunto de questões. Então, se você não tem questões para resolver, você basicamente não tem pesquisa. Vamos entrar em mais detalhes e tirar alguns equívocos que os estudantes costumam fazer quando estão escrevendo um projeto de pesquisa. Primeiro equívoco muito comum é confundir tema e questão. Vamos colocar aqui. O tema não é a questão. O tema é, genericamente falando, o assunto que você está falando. Então, se você está estudando violência, relações internacionais, usando aqui exemplos de ciências humanas, comunidades quilombolas, questões de gênero, tudo isso é o que? Tema, que é uma coisa genérica, ampla. Então, um exemplo aqui nos meus slides, tudo que está em verde são exemplos, né? Então, aqui nós temos um exemplo que é desigualdade racial na política. Isso aqui é o que? Um tema, mas não é uma questão. E para você ter uma pesquisa, você precisa ter o que? Uma questão. A questão, ao contrário do tema, é o que você quer descobrir especificamente. Tá? Então, é extremamente importante você ser extremamente específico. Inclusive, esse é um ponto que vai ser discutido mais à frente na aula, de um critério para uma boa questão de pesquisa. Outro ponto extremamente importante é isso aqui, olha. As questões precisam estar em forma interrogativa, ou seja, estar em forma de uma pergunta. Então, se você escreve uma questão e não está em forma de pergunta, não está correto, né? Então, aqui, mais alguns exemplos. Vou dar um exemplo de questões de pesquisa. Aqui tem dois exemplos, né? Duas perguntas. Primeira, qual a diferença nas chances de eleição de brancos e não brancos nas eleições de vereador em 2016 e 2020? No Brasil, poderia ser mais específico ainda, dizendo, no Brasil, eleições de vereadores no Brasil nesses 2 anos. Isso é uma questão. E vocês podem reparar que uma boa questão de pesquisa, ela já induz um padrão de pesquisa. Vocês podem ver que quando a gente formula uma boa questão, você já tem uma certa ideia de como vai ser a pesquisa. A questão de pesquisa ela já induz uma metodologia, já induz uma perspectiva teórica. Praticamente tudo você decide a partir da sua questão de pesquisa. Uma outra questão que eu coloquei aqui também, ainda como exemplo, é essa aqui de baixo. Falando, olha, quais os fatores estão relacionados a essa desigualdade? No caso, a desigualdade de eleição de brancos e não brancos. Então, aqui é outra pergunta, uma pergunta bem mais difícil, não? Uma pergunta de cunho causal, mas também é uma questão de pesquisa, né? Ou seja, ela é algo que você quer perguntar, algo que você quer descobrir na realidade. Na verdade, uma coisa que diferencia um bom pesquisador de um mau pesquisador é a capacidade de fazer boas perguntas. Fazer boas perguntas é tão importante, pelo menos tão importante, quanto a capacidade de de conseguir boas respostas. Tá? Então, não adianta ser bom respondedor, nós temos que ser bons perguntadores também. Eu vou lembrar aqui da minha primeira aula, né, de Ciências Sociais, a aula magna do meu curso, quando eu ainda era estudante de primeiro ano de graduação, a minha faculdade, a Universidade de São Paulo, ela teve a aula magna do meu curso de Ciências Sociais, e ela foi ministrada pelo lendário professor Gabriel Com. E aí ele falou justamente isso, né? Que, olha, às vezes ter uma boa pergunta é tão ou mais importante como ter uma boa resposta. Aí já se passaram aí quase 20 anos, né?
desde aquela noite e as sabedorias dessas palavras só aumentaram na minha mente, né? Ou seja, talvez não tenha uma decisão tão importante na sua pesquisa inteira quanto fazer uma boa questão, tá bem? Então vamos seguir aqui na aula. Outro ponto que eu vejo que os estudantes confundem, né? E na verdade aqui eu até diria que os estudantes são induzidos ao erro pelos editais que falam, por exemplo, que exigem lá quando você está formulando um projeto de pesquisa, os editais aí de seleção de pós-graduação, os editais de seleção de bolsa, de financiamento de pesquisa, muitas vezes eles te cobram, olha, me dê o seu problema ou sua questão de pesquisa. E aí eles colocam no plural, a questão, o problema. Questão e problema aqui são sinônimos, não tem nenhuma diferença entre um e outro. Olha, isso não corresponde a uma prática de pesquisa, pelo menos não nas ciências sociais. Nossos projetos que lidam em geral com fenômenos complexos, eles não exigem uma questão, mas na verdade várias questões. E eu até acho que quanto mais questões você colocar dentro do seu projeto, melhor. E eu até gosto de criar uma estrutura hierárquica, ou seja, você tem uma questão mãe, ou questão principal, ou questão mais ampla, e várias questões filhas, ou questões derivadas, questões subsidiárias. E né, uma questão, ela se desenvolve, uma questão grande, complexa, ela se desdobra em questões mais simples. Olha, veja, por exemplo, aqui uma questão bastante ampla, bastante grande, que eu vou chamar aqui de a questão mãe. Por que o Brasil tem uma desigualdade de representação tão grande entre brancos e não brancos? Pensando que existem muito mais eleitos brancos do que não brancos, numa proporção muito maior do que na população em geral. É uma questão ciência política. Olha, isso é uma questão bem ampla, né? E porque, como ela tem um porquê, né? As questões que envolvem os porquês em geral são mais complexas. E então ela é de fato uma questão bastante ampla. Mas elas se ligam com essas questões aqui, que são questões menores. Repare aqui essa segunda pergunta: como medir a desigualdade de representação? Então, olha, eu estou afirmando aqui que existe uma desigualdade, eu vou precisar de um indicador que mensure essa desigualdade. Então, aqui está. Nós temos uma pergunta um pouco mais técnica que fala, olha, como que se mede a desigualdade de representação? Um exemplo de questões, do que essa questão implica. Por exemplo, suponha que determinada região, por exemplo, um estado, você tem uma população majoritariamente branca, ou quase toda branca, e os eleitos também são brancos, ou quase na totalidade brancos. Isso seria considerado uma desigualdade de representação? Na minha visão, não. Né? Se você só teria uma desigualdade, se você teria um desnível, né, entre a sociedade. Então aqui você tem uma sociedade desigual, né? Uma sociedade não branca, né? Uma sociedade plural. Vou colocar um P de plural aqui. Uma sociedade plural. E aí você tem aqui uns representantes não plurais. Entendeu? Vou colocar um tiozinho aqui para dizer que não. Isso seria desigualdade. Entendeu? Então, é uma possibilidade, é uma escolha. Existem várias formas de abordar a mesma questão. Então, essa questão aqui, que aparentemente é muito técnica, ela já envolve uma série de escolhas teóricas. Outra questão, quais as chances de eleição para candidatos brancos e não brancos? Também, de certa forma, é uma proposta de você medir a desigualdade. Você está querendo saber a diferença entre as chances de eleição. E aqui é uma questão mais descritiva, né? A questão de cima que envolve um porquê. Aqui a gente está pensando em quais chances. Essa questão aqui ela pode ser respondida, inclusive, matematicamente. A gente pode chegar à conclusão, usando dados estatísticos, que os brancos têm por volta de 10% de chance de serem eleitos, né? Pensando ainda na amostra
anterior aqui, falando em cargos de vereador, nessas duas eleições aqui. Obviamente tudo vai depender do cargo que você está estudando. E os não brancos, a gente pode colocar aqui, né? Os não brancos, eles têm, vamos colocar aqui, 7% de chance de serem eleitos. Entendeu? Então, se nós chegarmos nesse número, nós já temos uma resposta para essa questão aqui, que vai nos ajudar a responder essa questão aqui. Existem diferenças, a última exemplo aqui de questão, existem diferenças regionais na desigualdade de representação, em quais regiões ela é maior? Então, a gente precisa, né, primeiro ter um indicador de desigualdade para conseguir responder essa questão aqui, medir a chance de eleição também para poder responder isso daqui, e essa questão aqui ela vai contribuir, por exemplo, né, com alguns insights para a gente poder responder esta questão aqui mais ampla. E um estudo que vai abordar adequadamente a primeira questão, talvez ela passe por essas outras questões e muitas outras. Então, na verdade, quando a gente pensa as questões de pesquisa, a gente não pensa, normalmente, a gente não pensa uma única grande questão. Até porque quando a gente pensa numa grande questão, fatalmente, nós temos que nos debruçar sobre questões menores. E é muito bom, né, pensar desta forma, porque você pode transformar cada uma dessas pequenas questões aqui numa seção do seu trabalho. Então, imagina que você está fazendo um TCC ou uma dissertação de mestrado. Você pode dedicar uma única sessão de algumas páginas, não precisa ser muito longo, só para discutir essa questão aqui, indicadores de desigualdade de representação. Depois, mais um capítulo, a sessão para essa pergunta aqui. Então, pensar seu projeto como várias questões ajuda, inclusive, a você escrever, né, que você pode dedicar uma pequena sessão para cada uma dessas questões que você abordou aqui. Então, sempre pensem, né? Os projetos de pesquisa envolvem não uma, mas várias questões. E esse próximo ponto aqui é extremamente relevante. Em geral, se há várias questões no seu projeto, cada uma requer um certo desenho de pesquisa próprio. Então, voltamos, né? Vamos pensar essa primeira questão aqui, que é, por enquanto eu vou apagar esses aqui, né? Essa daqui eu vou deixar esse pontinho aqui, deixar ele menos vermelho. Vamos pensar só essa questão aqui. Como medir a desigualdade de representação? Como que nós faremos um desenho de pesquisa, uma proposta de pesquisa para responder apenas, única e exclusivamente esta questão aqui que eu estou grifando em amarelo? Olha, se nós queremos saber como medir, eu não estou medindo ainda, eu apenas quero saber como que eu meço a desigualdade de representação. Eu acharia que a melhor forma de responder essa questão é com revisão bibliográfica. Então você vai pegar, né, não é um tema novo, esse tema da desigualdade de representação, muita gente já discutiu sobre ele. Então você vai para uma biblioteca, ou então faça uma pesquisa na internet e tenta ver outros trabalhos que se debruçaram sobre esse tema, que, no caso, não é um tema novo. E aí você vai coletar os índices disponíveis de mensuração da desigualdade de representação, fazer uma análise para ver qual que você acha mais adequado para o contexto da sua pesquisa e escolher um. Então, para responder essa questão aqui, eu creio que apenas uma revisão bibliográfica bem feita já é suficiente. Entendeu? Para essa segunda questão aqui, que provavelmente para essa última aqui, das diferenças regionais. Que inclusive pode ser utilizado o índice que você encontrou ao responder essa primeira pergunta aqui. Ela, creio que já não é suficiente uma revisão bibliográfica. Ela pode ser que você encontre um trabalho que já debruçou sobre esse tema, e aí você fala, olha, as desigualdades regionais já foram analisadas pelos autores tal, e o resultado é esse, tá? E se for o caso de você, feito uma revisão bibliográfica, não encontrou uma resposta boa
para essas questões aqui das diferenças regionais de representação, então você tem que fazer um desenho de pesquisa específico para responder essa questão aqui. Então, você pode reunir dados, reunir bancos de dados, e lá nos dados, por exemplo, do Tribunal Superior Eleitoral, que já tem o repositório de dados eleitorais, e descobrir as diferenças na eleição entre brancos e não brancos por região. Ou seja, cada uma dessas questões aqui exige, na verdade, um desenho de pesquisa próprio. Tá? Às vezes, mas assim, não pense que toda pesquisa tem que ser muito demorada. Por exemplo, para responder essa questão aqui, como medir a desigualdade de representação, utilizando apenas revisão bibliográfica, às vezes você consegue fazer, obviamente dependendo do tempo que você tem disponível, mas talvez dê para fazer em uma semana apenas. Né? Você reúne o material, faz uma análise do texto e pronto, já chega com uma solução. Essa daqui também vai depender da sua capacidade de reunir dados. Então, algumas questões de pesquisa podem ser respondidas muito rapidamente. Essa questão aqui, essa grande questão aqui, é uma questão que você tem que gastar um bom tempo. Já como é uma questão bem mais complexa, não vai dar para responder em uma semana. Né? Se você conseguir, realmente você é um fenômeno. Mas outras questões menores você pode fazer rapidamente. E não faz mal pensar um pequeno desenho de pesquisa para cada uma das questões propostas. E como os trabalhos de pesquisa, na verdade, são uma sucessão de etapas, né? Eu não gosto de pensar as pesquisas como uma coisa só. Eu penso as pesquisas como uma sucessão de etapas, algumas etapas mais demoradas, outras etapas bem curtas. Então, desdobrar as questões principais em questões menores e fazer um pequeno desenho de pesquisa para cada questão pequena é, sim, uma ótima forma de você gerir a sua pesquisa, tá?